O legislador rei de justiça. Melquisedeque. No início, a descendência de Abraão era livre. Mas, os hebreus, por serem os bestas adoradores até de um bezerro de ouro, ficaram presos, por um pacto, por mais de 1000 anos na mística lei de Moisés. Até viu Cristo e os libertar dela. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Os cristãos Gog vieram de sua mãe judaísta Magog, eles vieram da confusa e adúltera da verdade, se espalhando por toda a terra. A idolatria foi solta pelo tempo do ano todo da era de peixes. E, respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esteque. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. O termo cristão não vem de Cristo, que significa ungido, mas de cristianus, que significa cretino. Assim, depois de Cristo, os satanases, adversários da verdade, inventaram várias religiões, usando a velha lei abolida por ele, enganando todo o mundo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo acabou com toda a infantil e mística lei de Moisés. Logo, quem cobra dízimo é anticristo. Misticismo é ignorância, é a falta do Santo Espírito de verdade. Pecado é injustiça, pois, essa palavra vem de delito. Portanto, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem nenhuma discriminação. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Pessoas esclarecidas no seu real amor próprio respeitam o seu próximo sem precisar de nenhuma lei inventada, nem sacerdote, templo, ritual ou dízimo. A única imersão válida é somente no Santo Espírito de verdade, sem nenhum ritual inútil. Batismo em água é uma abominação, ele não purifica a alma. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eu, João, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No Novo Testamento da Bíblia não aparece mais o tetragrama divino, eu sou o que sou, citado em Êxodo 3:14, que passou uma lei a Moisés. Somente Cristo tinha autoridade divina para abolir a sua própria lei. Porque aquele verbo ser se fez em carne e habitou entre nós como Cristo. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Moisés alertou sobre Cristo, mas os sacerdotes judaístas não quiseram largar de suas vaidades. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo,
com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. As profecias são premonições de fatos. Elas provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma religião. Inventaram várias religiões, mas nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras. Nem existe a teoria reativa de reencarnação. As pessoas nascem puras, sem dívidas passadas. O ser evolui de juízo ou não. Os puros não são iludidos por orgulhos. Eles não têm doutrinas nem preconceitos contra pessoas. Os espíritos dos diabos adoradores do conhecimento por serem impuros com soberba nem encarnaram. E pessoas bestas não reencarnam depois do prazo final. Ressuscitar é levantar-se, despertando de consciência no Santo Espírito de verdade na unidade do infinito, da realidade da vida eterna. Foi revelado que após 3,5 tempos do surgimento da raça ariana o povo santo, puro, sem doutrinas nem preconceitos, espalharia o seu poder na verdade, cumprindo as profecias. E, assim, 2/3 ou 0,666 de seres ficarão no inferno de seu mundo inferior de juízo ardendo com a verdade, para sempre, por teimarem em suas mentiras. Só se salva 1/3. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. A humanidade está destruindo a Terra, causando o aquecimento global, por causa de sua competição, com a ganância e a avareza do capitalismo. Cristo ensinou o amor de preservação, de cooperação e compartilhamento. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. O termo Deus representa uma consciência mais evoluída, adiante de outros seres. E o termo Cristo significa ungido, limpo, puro para ir à condição divina. A mesma pergunta que separou os seres nos céus é feita finalmente agora na terra. A pergunta é, Miguel, filho de Deus, quem é como Deus? Então, somente os puros, sem orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos, como Cristo podem evoluir à condição divina. Quem larga da idolatria religiosa é perdoado, ele se livra de dívidas eternas. Não existe a dívida de karma de reencarnação. Porque quem não se corrige nunca poderá mesmo evoluir. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Portanto, salve-se de juízo, ame a pura consciência sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos contra pessoas.